Deixar para você essa matéria, essa análise, né, do canal Arte da Guerra do comandante Farinaso. Eu gostei bastante porque mostra aí, né, o que está acontecendo, né, o real significado da entrega do F-16 à Ucrânia, que era uma coisa que os Estados Unidos era muito receoso de sequer comentar sobre isso no início do conflito na Ucrânia. Eles não queriam fornecer caças, né? Não vamos dar aviões de combate para a Ucrânia, porque não é preciso, e eles estavam dando armas apenas defensivas para a Ucrânia proteger o seu território. Mas por que agora isso mudou? Não é? Lendo a matéria, ela explica muito bem. Vamos lá, matéria do dia 24. Então vamos lá. Em termos práticos, o burburinho em torno dos F-16 para a Ucrânia ajuda a abafar a derrota estratégica ucraniana em Bakhmut, além de abrir caminho para novos negócios para a indústria de defesa americana. Vamos lá. A autorização dada por Biden aos europeus para entregar caças F-16 à Ucrânia é, na verdade, uma forma de apagar, por meio de um golpe de comunicação, o revés estratégico de Bakhmut e, sobretudo, tirar proveito disso para a indústria. A queda de Bakhmut, a Verdun ucraniana, ocorreu a 20 de maio de 2023, após uma heróica defesa ucraniana de 224 dias em que Zelensky engajou suas melhores forças, com perdas de até 1.000 homens por dia, estima o Galger Fenwick, grande repórter especialista na Ucrânia. Foi a última eclusa estratégica bloqueando o caminho para as forças russas em direção a Sloviansk e Kramatorsk, as duas últimas grandes cidades dos oblastes de Donetsk, que ainda precisavam ser conquistadas antes de atingir suas fronteiras administrativas ocidentais. Ou seja, eram as cidades que não podiam cair, ou eram as últimas que faltavam para cair, que era Bakhmut, que não deixou com que a Rússia realmente dominasse essas 4 cidades que elas tomassem. No caso, as duas, né, os dois oblastes, Donetsk e Luhansk, né? E aí, com essa vitória em Bakhmut, que foi a vitória mais demorada, que foi a luta que mais derramou vidas, né? E que a Ucrânia mais se dedicou, mostrou que foi uma grande pesada derrota para a Ucrânia, e que também, olha só, essa derrota deverá ter um impacto considerável no moral das forças ucranianas e seus apoiadores externos, cujos meios de comunicação e consultores sob ordens continuam a anunciar até hoje a iminência de uma contraofensiva. Se você lê nos noticiários, realmente fala que a Ucrânia, né, o próprio Volodymyr Zelensky diz que a Ucrânia está pronta para iniciar uma contraofensiva, depois que receberam os mísseis Storm Shadow do Reino Unido. A França anunciou que vai enviar também mísseis de longo alcance para a Ucrânia, e agora o Reino Unido anunciando que vai treinar pilotos ucranianos para usar os caças F-16. Houve uma coalizão de caças envolvendo os Países Baixos, países nórdicos, europeus como o Reino Unido, a Polônia e os próprios Estados Unidos, levando em conta agora, vamos fornecer armamento e caças para eles. A gente está vendo que isso aí é só para abafar essa grande derrota, por isso que essa mudança agora na narrativa. Vamos lá, obviamente, tudo tinha que ser feito para esconder e mitigar esse potencial impacto negativo de uma vitória russa sobre as forças ucranianas. Na população da Ucrânia e dos países que o apoiam, assim, a autorização dada por Biden aos europeus para entregar os caças F-16 com a condição de não sobrevoarem o território russo chega no momento certo. Assim, tô te dando um armamento, vou te entregar um caça F-16, mas não invada o espaço aéreo russo. Primeiro que a Rússia vai derrubar, né? Não é tão difícil assim derrubar, porque o caça F-16, apesar de ser muito mais avançado do que os antigos, né, MiG-29 que eles tinham, e vai dar um potencial de ataque muito forte para a Ucrânia, ainda assim, não acredito que vai assim fazer uma mudança considerável no conflito a ponto de dar uma vitória para a Ucrânia. Não. Vai prolongar mais o conflito, vai ser mais desgastante e, claro,
Com caça na mão dessa envergadura, a Ucrânia pode agora atacar. Ela ganha poder de projeção no campo de batalha muito maior. Com caças, ela pode ir até o território russo e lançar mísseis e atacar até mesmo dentro dos territórios russos. E aí nós entramos em outro ponto. A Rússia disse que se o território dela for atacado com esse tipo de armamento, ela vai considerar que foi um ataque direto da OTAN que está fornecendo esse tipo de armamento pesado. E aí nós entramos numa outra questão. O que é o território considerado da Rússia? Porque os 4 territórios que ela tomou, essas 4 grandes cidades que ela tomou, os oblastes, né, Luhansk, Donetsk, a Crimeia, o próprio Putin disse que a linha vermelha para eles usarem inclusive armamento nuclear contra a Ucrânia é se a Ucrânia atacar a Crimeia, começar a fazer ataques para a retomada da Crimeia. Então, assim, esses territórios que a Ucrânia diz que é dela e deve tomar, a Rússia chama de linha vermelha. Se atacar ali com esse tipo de armamento, a Rússia pode partir para um nível do confrontamento muito, muito maior. Vamos para os próximos parágrafos. De fato, esta decisão de Washington é bem jogada porque é um golpe triplo. Primeiro, a mídia dos países europeus aproveitou este anúncio para reduzir o tempo e os comentários sobre a perda estratégica de Bakhmut a um mínimo estrito e imediatamente divulgar as qualidades do F-16, que é promovido ao posto de uma nova poção mágica, permitindo continuar acreditando na vitória da Ucrânia. Não vai acontecer, mas eu já falei, aliás, aqui no nosso canal a gente fala desde o início do conflito, a Ucrânia não vai vencer. O verdadeiro plano deles é a destruição do povo ucraniano, porque ali nós temos uma forte população conservadora, cristã, que ainda preza por alguns ideais que tem que ser eliminado no mundo. Então eles é assim, os dois lados estão esmagando a Ucrânia. A Ucrânia ela é um empecilho, que não entrou nessa nova ordem atual, não aderiu a muitas das agendas, aliás, quase nenhuma das agendas, não abandona seus ideais tradicionais, não só a Ucrânia, como a Polônia, como a Hungria. Então assim, agora eles vão derrubar a Ucrânia, que é forte e que nós estamos vendo além de mais. Nós estamos percebendo que a Ucrânia é um país militarmente muito bem preparado. Está suportando tudo isso e a população não está entrando em colapso. Pelo contrário, estão de pé, mostrando que é um povo forte, muito forte e capaz de suportar um conflito em longa duração, numa escala grande, com praticamente assim, mais de 60% de toda a sua infraestrutura destruída, né? E assim, o que a Rússia tem feito é isso, destrói postos, e a elétrica, a logística, tudo, tornando a vida do cidadão quase impossível, não é? E agora essa derrota foi muito pesada para a Ucrânia, por isso que vem agora o envio de armamentos mais pesados na mão deles, para abafar e para ver se consegue algo, né? Prolongar ainda mais o conflito. O ponto 2, não é provável que preocupe realmente o Estado-Maior russo e, portanto, não aumenta o risco de nuclearização do conflito que Washington quer evitar a todo custo. Será que quer mesmo? Bem explorado pela propaganda ucraniana, pode ter um impacto positivo no moral dos combatentes ucranianos, mas não terá impacto concreto a médio prazo no poder de fogo da Ucrânia e na defesa do seu espaço aéreo por duas razões. Os europeus são equipados principalmente com a versão do F-16AM BM MLU, fabricado sob licença na Europa até 1980, que está sendo substituído, por exemplo, na Holanda pelo F-35A. O F-35 é o mais novo modelo, né, criado aí pela Lockheed Martin nos Estados Unidos. É o mais forte, o caça de última geração. É óbvio que esse eles não vão fornecer, até porque vai demorar. Esses F-16 que entraram em serviço há mais de 40 anos são superados pelos caças russos mais modernos e não têm chance de colocar em risco o sistema russo protegido, que eu falei, o sistema de defesa russo S-400. Assim, eles vão derrubar vários, porque não é um caça de última geração, não é impossível, não vai alterar o conflito. Mais importante, não poderão servir à Ucrânia para obter superioridade aérea por vários anos, porque saber pilotar um caça é uma coisa, lutar com ele é outra. Um experiente piloto ucraniano de MiG pode adquirir competência consciente no F-16 em um ano.
Mas entrar em competência inconsciente, ou seja, ser capaz de lutar sob estresse por reflexo, levará vários anos. Com efeito num confronto aéreo com um piloto russo, este agirá com reflexos adquiridos ao longo de vários anos no MiG, enquanto inconscientemente um piloto ucraniano aplicará os reflexos que aprendeu no MiG, porque ainda não terá habilidade consciente no F-16. O filme Maverick é a melhor ferramenta pedagógica desta realidade. Esta decisão é benéfica para a indústria americana porque irá acelerar o ritmo de construção e exportação do F-35, cujo custo unitário ronda os 200 milhões de dólares. Opa, como assim? O fato é, eles vão, os países europeus vão entregar os seus caças F-16 para a Ucrânia usar. Eles vão testar no campo de batalha, vão ver a situação, e nós vamos ver o que? Além disso, eles vão ter que comprar caças. Olha, nós vamos ter que repor essas perdas com caças mais modernos, por quê? Porque a Ucrânia caindo, a fronteira com a Rússia vai diminuir drasticamente, e a defesa vai ser necessária. Quem é o próximo que vai cair? Quem é o próximo que vai ser atacado? Não é? Então nós vamos ver que os Estados Unidos, além de ganhar muito dinheiro com isso, vai começar a exportar, vender mais caças F-22 e até os caças 35. E aí, a indústria militar, se tem alguém que está ganhando muito dinheiro nesse tempo, é a indústria militar norte-americana, tá bom? Então eles vão vender muito caça, eles vão vender muito armamento, e isso aí é, sem sombra de dúvidas, o que eles estão adorando, tá bom? Mesmo com a Ucrânia aí ruindo, eles vão lucrar muito, né, com a venda desses armamentos e desses caças. Então, uma vitória, digamos assim, foi uma vitória muito importante da Rússia no conflito. E assim, irmãos, a vitória ali, né, o ex-mandatário norte-americano, o Trump, ele disse que quando ele assumiu o poder, ele vai acabar com esse conflito em apenas 24 horas. Claro, ele vai ceder muita coisa para o Putin e acabar com o conflito, porque ele também sabe que a Ucrânia não tem condição de vencer esse conflito. Está drenando as energias do Ocidente. Depois de uma pandemia, nós agora entramos num outro problema, que é esse conflito na Ucrânia, que está sugando as nações, está deteriorando as relações, que está acabando com a atual ordem. Além de recursos sendo gastos, os grãos sendo mais caros, a alimentação no mundo está mais cara, está tudo mais caro, e a ordem atual ela foi abalada, ela está acabando. Por quê? Porque a gente sabe que os Estados Unidos era uma potência hegemônica total e completa. Ninguém iria invadir um país ou fazer algo no mundo com medo deles, mas com essa fraqueza norte-americana não tem uma liderança no mundo. Por isso que os países estão agora, nós estamos vendo conflitos, nações gritando no mundo inteiro. E aí essa derrota para os Estados Unidos na Ucrânia significa uma derrota moral para o Ocidente, tanto para os Estados Unidos como para a Europa. Porque perder ali significa o quê? É uma perda do globalismo. Eles estão lutando pela imposição de uma ideologia no mundo. O globalismo, sediado nos Estados Unidos, em Washington e Londres e na Europa, ou o euroasianismo, a rota de seda que está junto Rússia e China e também o Irã, que é o chamado eixo do mal, né? Rússia, China e Irã. Nós estamos vendo dois sistemas, o norte-americano, os Estados Unidos, que está aí no impasse para aprovar o orçamento até o dia 1, e até agora nenhum lado quer ceder. Os Estados Unidos, a partir do 1º de junho, pode dar pela primeira vez na história um calote na dívida, vai levar o sistema econômico mundial ao colapso, ao desespero completo, crash na bolsa. E do outro lado nós temos o BRICS, se tornando aí uma alternativa econômica, países querendo entrar, a China promovendo a sua moeda no cenário internacional como um contrapeso. Por isso que a vitória dos Estados Unidos usando a Ucrânia sobre a Rússia, que o plano do globalismo é vencer esse conflito para fragmentar a Rússia. Se destruir, derrotar a Rússia, vai fazer, primeira coisa que vai ser feito, né? Eles vão fragmentar a Rússia, destituir o Putin, instaurar lá uns fantoches globalistas, aí pronto, dominam o Ocidente e a Ásia completamente, e ainda vai assustar a China. A China vai ter que recuar, vendo a Rússia caindo, a China vai entrar no modo, olha, eu preciso fazer paz, eu preciso pensar bem o que eu vou fazer.
Eles realmente são fortes, ainda não é momento de afrontar o poder deles, vamos ter que recuar por um bom tempo. Agora, se a Rússia e a China têm uma vitória que, em meu ver, vai vencer esse conflito na Ucrânia, aí nós vamos para o outro ponto. Nós vamos ver o mundo se fragmentar em blocos, que é o que já está acontecendo, porque o conflito em Taiwan também está muito perto de ocorrer, e se isso acontecer, nós vamos ver aí o comércio internacional parando. Nós estamos vendo o Emmanuel Macron comentando que tem que trazer as indústrias que estão fora do país para de novo para a França, para a Europa ser sustentável, se manter sozinha, porque a Europa hoje depende da segurança. Para ser segura, ela depende dos Estados Unidos, para ter energia depende da Rússia, para ter alimento, né? Depende de um monte de outras situações. Para ter recursos depende da África, tem que subjugar a África. A sua indústria também, a área industrial depende completamente da China. Então a Europa, hoje ela é totalmente dependente, ela é miserável. Porque se um desses 3 portos aí virar as costas para a Europa sucumbe completamente, porque ela não é autossustentável. Então nós estamos entendendo que o mundo vai se fechar em blocos, vão trazer empresas para suas nações, vão produzir para si, vender para próximo. Por quê? Porque se estourar um conflito entre China e Estados Unidos no Estreito de Taiwan, ali no mar meridional, o comércio para. Vai quebrar a indústria do mundo inteiro, principalmente a tecnológica, porque os semicondutores são produzidos em Taiwan. Só para vocês entenderem a gravidade, tá bom? E eu ainda digo mais, os dois lados nesse conflito na Ucrânia que perderem, que vê que vai perder, eles vão pro tudo ou nada. Né? Não é à toa que você vê a Rússia ameaçando usar arma nuclear o tempo todo, porque eles sabem, ó, se a gente perder, nós vamos pro tudo ou nada. Porque o Putin, ele sabe, os russos sabem que o objetivo deles é destruir a Rússia e transformar a Rússia em vários países, quebrar ela, pegar as etnias que moram lá dentro, transformar em estados, vários estados vassalos e destruir completamente a Rússia. E aí acabou para eles na história. E a Rússia, né, o Ocidente sabe que se a Rússia vencer, eles vão impor a ordem deles e eles vão destruir o globalismo, eles vão acabar com os Estados Unidos, tá? Eles vão dominar os Estados Unidos, eles vão acabar com toda a indústria, com toda a ideologia, com tudo o que o Ocidente já conseguiu. E isso é algo, sem sombra de dúvidas, que esse outro lado também não vai aceitar. Aí eles envolvem a OTAN e vão pro conflito direto um com o outro, e aí eles vão pro tudo ou nada. Entendeu? É isso que nós estamos vendo acontecer. E agora nós estamos vendo que as forças vão começar a fornecer armamento e ataques mais poderosos para ver qual lado sucumbe primeiro. Deixo para vocês essas matérias, essa análise. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E um abraço a todos.